Olá meninos, tudo bem com vocês? É muito bom estar de volta, eu estou muito feliz, em retornar às nossas aulas. Infelizmente esse retorno não pode ser feito, presencialmente. Eu me planejei e criei diversas expectativas, em cima desse retorno, que ele fosse presencialmente lá nos muros da escola, para a gente poder se abraçar, para a gente poder conversar, matar a saudade desses 6 meses longe. Mas infelizmente, o nosso contexto atual requer que nós fiquemos em casa, e que bom que isso tem sido possível, de permanecer em casa, protegidos, assim espero, e continuar os nossos estudos, que é muito importante também. Afinal de contas, a gente precisa se adequar a essa nova realidade e continuar estudando, até porque as provas de vestibular, Enem da vida, foram adiadas, mas não foram cancelados. Então a gente precisa se adaptar a essa nova realidade e dar o nosso melhor, tá? Então, mais uma vez, é um prazer imenso, estou morrendo de saudade de vocês, estava com muita saudade desse nosso contato, de dar aulas, Então, eu estou muito, muito, muito feliz com esse retorno. Antes da gente ir para a nossa aula, para o nosso aulão do segundo semestre, eu queria dizer para vocês que estou completamente aberta ali no WhatsApp, assim como os demais professores, para tirar todas as dúvidas de vocês, e isso é muito importante, É importante que vocês não saiam das aulas com dúvidas, então mande lá no WhatsApp, não fiquem acanhados, envergonhados, pode mandar áudio, para que a gente possa esclarecer todas essas dúvidas e que vocês possam aprender de fato. Principalmente para vocês que estão no terceiro ano, e que estão aí enfrentando essa nova realidade com a ansiedade dos vestibulares, com a ansiedade do Enem, tá? Então, não se acanhem, peçam, ajuda, peçam para conversar, para poder, falar sobre as angústias de vocês e tirar todas as dúvidas do conteúdo, tá bom? Nesse nosso primeiro aulão, eu trouxe para vocês um tema muito importante, muito pedido pelos alunos e que cai muitas vezes nos vestibulares, que é a Era Vargas. Bom, meninos, a Era Vargas é um dos assuntos que mais caíram no Enem, na história do Enem. Ano passado não caiu, mas nos outros anos, pelo menos uma questão sobre a Era Vargas, ou pelo menos sobre Getúlio Vargas, tinha em suas provas, tá? Então é muito importante a gente entender bem esse período. Outra questão, a gente precisa entender também a Era Vargas para a gente conseguir entender a política do nosso país, que nunca foi tão necessária ser entendida, Nunca foi tão precioso a gente entender essa política, entender o contexto da nossa história do Brasil, tá bom? A Era Vargas, então, ela vai durar 15 anos, tá? Por isso a gente chama de Era Vargas. Ela vai de 1930 até 1945, mas esse não é o final do Getúlio Vargas no poder. Lá na frente, em 1951, ele volta ao poder e fica durante mais 4 anos. Só que esse período lá na frente, a gente vai falar depois, e é um período em que ele vai ser eleito pelo povo. Por que é importante dizer isso? Porque nesse período que a gente está chamando de Era Vargas, esses 15 anos, 1930 até 1945, não houve nenhuma vez que o Getúlio Vargas tenha sido eleito pelo povo, escolhido pelo povo. Ele foi colocado no poder por meio de golpes, tá bom? Então a gente vai entender como que o Getúlio Vargas vai entrar, como é que vai ser esse período, esses longos 15 anos que o Getúlio Vargas esteve no poder, ok? Para a gente entender a Era Vargas, nós vamos aqui, na nossa apresentação, entender o contexto. Nesse contexto, eu preparei aqui inicialmente uma linha do tempo para vocês conseguirem visualizar isso que eu estou dizendo. Eu disse para vocês que a Era Vargas ela vai durar 15 anos, mas não vão ser 15 anos do mesmo Getúlio Vargas, não vão ser 15 anos do mesmo jeito, com o mesmo modelo de governo, tá? Com uma linha de raciocínio igual em todos esses governos. Não, a gente divide em 3 partes
para ficar mais fácil para a gente entender, e obviamente cada um desses períodos tem características diferentes, né? Eu costumo brincar que cada período desse vai ter o Getúlio Vargas que merece, né? Vai conhecer uma faceta do Getúlio Vargas. Então, inicialmente, a gente vai chamar de período provisório, governo provisório, que vai de 1930 até 1934. Depois, governo constitucional, de 1934 até 1937. E depois, Estado Novo, que é um governo ditatorial, de ditadura civil, de 1937 até 1945. Tá? É importante perceber, então, as diferenças das características desses períodos e entender aí qual é o interesse e quais vão ser as ações do Getúlio Vargas em cada um desses períodos. Afinal de contas, o Getúlio Vargas é uma figura extremamente importante para a nossa história do Brasil. Muitos alunos, quando a gente entra nesses assuntos de presidentes, nos perguntam quem foi o melhor presidente, né, do nosso país. E alguns falam, foi Getúlio Vargas, né? Eu perguntei para fulano de tal e ele falou que foi Getúlio Vargas. E o Getúlio Vargas, ele de fato, ele trouxe várias conquistas, né? Durante todo o seu governo, não só o da era Vargas, mas durante o seu governo também, de lá de 1951. No entanto, a gente precisa entender que não dá pra gente endeusar o Getúlio Vargas, né? Ele é um político, assim como qualquer outro. E todas essas suas ações vão ter interesses por trás, tá? Então, por exemplo, quando ele vai ser conhecido como um presidente que vai trazer várias conquistas trabalhistas, mas ele não vai trazer essas conquistas trabalhistas porque ele é bonzinho e simplesmente porque ele gosta dos trabalhadores. Não, ele tem um interesse por trás no controle desses trabalhadores, tá? O Getúlio Vargas, meninos, ele gosta de ter esse controle. Tá? Ele é um político e ele vai manipular essas massas a seu favor também, para que ele pudesse se manter no poder. Nesse esqueminha que eu coloquei aqui para vocês, eu já trouxe algumas características importantes de cada um desses períodos. Se vocês quiserem, né, dê print aí na tela para depois vocês estudarem, porque eu acho que facilita, né? Aqui de 1930 até 1934, por exemplo, ele nomeia interventores, a forma como ele vai governar. Ao longo da aula isso vai ficando mais claro, vai ficar mais fácil de vocês entenderem isso daqui. Mas, se vocês quiserem, né, aceitar aí um conselho para ficar mais fácil para vocês estudarem, depois disso, dê um print aí nessa tela para vocês pegarem as características de cada um desses governos que compõem o que a gente chama de Era Vargas, ok? Então, olha só. Para a gente entender como que o Getúlio Vargas foi parar no poder, nós precisamos compreender um período anterior ao Getúlio Vargas. Esse período ali da década de 1920, né? É importante entender o contexto brasileiro, principalmente, não deixando de ser necessário também entender esse contexto a nível mundial, mas principalmente entender qual era o contexto do Brasil nessa década de 1920. Vocês precisam se lembrar que nesse período existia o que a gente chama de Primeira República ou República Velha. Já adianto para vocês que República Velha foi um termo que veio posteriormente quando foi instalado o governo do Estado Novo de Getúlio Vargas. Então, ali ele denomina Estado Novo e olha para trás e coloca o nome da República Velha. Tá? A gente quase não usa mais esse termo, inclusive República Velha, geralmente a gente costuma falar apenas Primeira República. Mas uma das características mais fortes da Primeira República é aí o voto aberto, né? E isso dava brecha à manipulação desses votos. Então, vocês estudaram aí, por exemplo, o voto de cabresto, a compra de votos, a questão de curral eleitoral, todo esse painel que compunha essa Primeira República estava acontecendo ali nesse contexto antes do Getúlio Vargas entrar no poder, tá? Por que isso é importante de ser entendido? Porque vai ser justamente a insatisfação de algumas oligarquias, a insatisfação de uma boa parcela da população em relação a esse contexto, e principalmente no que diz respeito ao voto, que vai ser possível o movimento de 1930 que vai colocar o Getúlio Vargas lá no poder.
Outra característica importante para a gente entender o contexto antes de Getúlio Vargas, né, como que ele chegou a esse poder, é que ali na Primeira República acontecia uma prática de revezamento, né, político entre as oligarquias, chamado política do café com leite. Vocês se lembram, aí vocês estudaram, que nesse período da Primeira República havia uma negociação entre duas grandes oligarquias que comandavam a economia do nosso país, que era São Paulo e Minas Gerais. Então, ora era um candidato paulista que deveria se candidatar e ter o apoio, né, dos outros para se eleger, outra hora era um mineiro. Importante falar também que essa política do café com leite não vai ser totalmente estável e amigável, né? Não era sempre assim que acontecia. Vai haver ali umas tretas nesse meio tempo, mas era essa política de revezamento. Então, ora era um candidato paulista, ora era um candidato mineiro que deveria ocupar o cargo de presidência do Brasil. Tá? Então, essa política do café com leite é essencial para a gente entender o que aconteceu para que o Getúlio Vargas subisse ao poder aí, a partir do movimento de 1930. Tá? Eu trouxe aqui para vocês, então, para a gente entender o contexto dessas eleições de 1930. Qual foi a treta, né, que aconteceu ali em 1930 que proporcionou o Getúlio Vargas subir ao poder? Olha só esse esqueminha que eu trouxe aqui. Nesse contexto, quem estava no governo, quem era o presidente do Brasil, era o Washington Luiz. Vou colocar aqui a fotinha dele para vocês conhecerem. O Washington Luiz era um candidato paulista. Ele tinha que apoiar um candidato mineiro, de acordo com a política de revezamento entre São Paulo e Minas Gerais. Nesse momento, ao invés do Washington Luiz apoiar um candidato mineiro, ele vai apoiar um candidato paulista, que é o Júlio Prestes, como eu coloquei ali para vocês. Nesse período, votava-se separado, tá? Para presidente e para vice-presidente. Mas a chapa era o Júlio Prestes, presidente, e o Vital Soares como vice-presidente. Eles vão enfrentar o Getúlio Vargas. Mas como assim? Quando o Washington Luiz indica o Júlio Prestes, há um confronto, há uma insatisfação de algumas outras oligarquias que vão achar uma sacanagem, né? Uma traição, o Washington Luiz apoiar um candidato paulista ao invés de um candidato mineiro, que seria o da vez. Essas oligarquias se unem, né? Os mineiros, os gaúchos, os paraibanos vão se unir e formar um novo partido chamado Aliança Liberal. E é essa Aliança Liberal que vai lançar a candidatura do Getúlio Vargas. Tá? Então, ele tinha como candidato a presidente o Getúlio Vargas e a vice-presidente, como eu coloquei aqui na imagem para vocês, o João Pessoa. Nessas eleições, quem ganhou foi o Getúlio Vargas? Foi, porque ele que ficou no poder depois, só que não. Né? Quem ganhou esse período, quem ganhou essas eleições foi o Júlio Prestes. Só que ele nem chega a assumir a presidência do Brasil, porque acontece esse movimento que a gente chama de movimento de 1930. Como que chegou a esse ponto? Depois das eleições, cada um foi para sua casinha, cada um voltou, né? Só que o candidato a vice pela chapa do Getúlio Vargas, o João Pessoa, acaba sendo assassinado. Esse assassinato não tem nada a ver com o contexto das eleições em si, né? Ele morreu por conta de alguns conflitos políticos lá da sua região, né? Alguns conflitos políticos e familiares lá da sua região. Só que o assassinato dele vai ser utilizado, vai ser usado como justificativa, né? Vai ser utilizado como justificativa para o acontecimento do golpe de 1930, porque a chapa aí da Aliança Liberal vai acusar o Washington Luiz de ter encomendado o assassinato de João Pessoa. Só que a gente já sabe, como eu disse para vocês, que isso não tem nada a ver. O que acontece, então, é que começa a ser organizado um grande movimento no nosso país, pedindo aí, né, um movimento que estava dando sinais aí que poderia acontecer uma guerra civil para derrubar esse presidente.
O exército, então, vai entrar e vai tirar o presidente da época, né, o Washington Luiz, e vai colocar o Getúlio Vargas. É um movimento, obviamente, Getúlio Vargas estava ali junto com esses militares, e é assim que ele entra no governo. Esse movimento de 1930, portanto, é um golpe, né, um golpe de Estado. O Getúlio Vargas, juntamente com o exército, vai tirar o presidente atual, que era o Washington Luiz, porque, como eu disse para vocês, o Júlio Prestes ele não chega nem a assumir a presidência do Brasil, e aí eles retiram o Washington Luiz e colocam o Getúlio Vargas no poder. Eu trouxe aqui para vocês duas charges, eu quero que vocês foquem aqui nessa primeira charge, né? Aqui representa o Getúlio Vargas puxando a cadeira aí do Washington Luiz e se colocando no poder. Então perceba, meninos, o Getúlio Vargas ele vai entrar no governo não de forma, ele não é eleito, ele não é apoiado pelo povo, ele é colocado no poder pelos militares. E assim vai acontecer também nas outras duas etapas que vão dar seguimento a esse período que a gente chama então de Era Vargas, tá bom? Com esse movimento de 1930, nós iniciamos a primeira fase da Era Vargas, que a gente chama de governo provisório. Como eu disse para vocês, esse governo provisório vai ser de 1930 até 1934. E aí vocês já podem estar se questionando, né? E eu tenho certeza que vocês já estão atentos para isso, né? Já pararam para pensar, porque, como professora, de 1930 a 34 é governo provisório? Não entendi, são 4 anos? Pois é, foram 4 anos de governo provisório. E isso é uma das características, né, desse governo que vai irritar bastante os paulistas, que vai proporcionar, que vai influenciar no movimento que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é o movimento constitucionalista. Mas primeiro, nós vamos entender quais eram as características desse governo provisório. Tá? O Getúlio Vargas entra no poder e ele precisa administrar um país, de certa forma, instável. Instável por vários fatores. Primeiro porque, obviamente, né, havia acontecido um golpe, tinha se tirado o presidente do governo e colocado aí outra pessoa, que era o Getúlio Vargas. E nesse período ele ainda não era tão conhecido, ele não era conhecido assim, não era, nossa, o pai dos pobres, não tinha nada disso. Então ele ainda tinha que conquistar o seu espaço, né? Ele tinha que administrar essas mudanças. Sabia-se que queria ser diferente, né, que esse governo tinha que ser diferente do anterior, que era a da Primeira República, e como a gente já disse, com aquelas características de voto de cabresto, né, o voto aberto, você chegava e falava, por isso era facilmente manipulado, esse movimento das oligarquias, a política do café com leite, tarará. Tá? Então, sabia-se que queria essa mudança, mas não queria ser uma mudança estrutural. Por que eu tô falando isso aqui para vocês? Porque é muito importante entender que o Getúlio Vargas, meninos, ele não é, mais uma vez, um cara bonzinho que quer, nossa, o bem dos pobres, que quer que esses pobres se enriqueçam, não. O governo do Getúlio Vargas também vai ser um governo elitista e que vai ter em suas mãos o controle das massas, o controle desses trabalhadores, tá? Para que ele pudesse ter o poder, para que ele pudesse ter legitimidade para governar. Essa é a palavra-chave para a gente entender isso, legitimidade e força. Tá? Então, ele vai saber conduzir e manipular toda essa questão e principalmente os trabalhadores para se manter no poder e para conseguir apoio. Tá? Então, o Getúlio Vargas, nesse primeiro momento, ele precisava administrar todas essas questões. Além disso, estávamos passando no Brasil por esse momento, um momento de crise no café, que era o principal produto da nossa economia, né? Era o carro-chefe da nossa economia, era o café. Então, ele tinha que dar conta disso tudo. Então, as características desse governo têm a ver com o que esse contexto pedia, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês, olha só. O poder foi entregue em caráter provisório a Getúlio Vargas, com poderes para elaborar decretos-leis e o compromisso de formar uma Assembleia Constituinte. Vamos entender isso daqui. O que são decretos-leis? Significa que naquela época ele estava governando sem uma Constituição. O que é uma Constituição? Pode parecer besta, mas às vezes, né, alguns de vocês têm essa dúvida, não sabe ao certo ainda o que é uma Constituição, e para vocês conseguirem entender
esse conteúdo, vocês precisam saber o que é a Constituição. A Constituição é um conjunto de leis que regem o nosso país. Essa é a definição mais básica de uma Constituição. Ela é elaborada por meio de uma Assembleia Nacional Constituinte, um conjunto de deputados que vão sentar e discutir e elaborar essas leis, tá? Então, a Assembleia Nacional Constituinte é, então, esse evento, essa reunião de pessoas que vão sentar ali e discutir essas leis. Não, isso aqui é importante, essa lei é importante de criar, essa daqui não. Não, isso aqui é mais importante, a gente precisa colocar isso na Constituição. E aí eles votam, né, vão votando essas leis e no final das contas, tudo reunido, se forma a Constituição de um país, tá? Por meio da Assembleia Nacional Constituinte. Então, beleza, o Getúlio Vargas ele foi colocado ali, né, e ele vai governar por meio de decretos-leis, ou seja, não tinha Constituição e ele fazia os decretos e aquele decreto valia como lei. Isso dava, de certa forma, né, um controle, como eu já disse, do Getúlio Vargas, tá? É uma característica autoritária que já está aparecendo aqui do Getúlio Vargas desde esse período do governo provisório, bom? Continuando aqui, uma característica importante desse período do próprio Getúlio Vargas em si é a centralização política. Os governadores dos estados, exceto de Minas Gerais, porque ele já era parceiro, né, do Getúlio Vargas, foram substituídos por interventores federais, mais uma característica de controle de autoritarismo do Getúlio Vargas. Qual que era a estratégia aqui? Era quebrar com as oligarquias que antes predominava-se, né, que era predominante no período da Primeira República. Então, para tentar romper com essas características de dominação local, do poder do coronelismo e tudo mais, ele estabelece esses interventores federais que obviamente eram seus parceiros e que estavam ali para administrar conforme a sua vontade, conforme seus desejos, conforme seus decretos-leis. Tá? A gente vai ver que, obviamente, São Paulo, né, não vai ficar nem um pouco satisfeito com isso, até porque eles perderam as eleições, perderam, entre aspas, né, porque o Júlio Prestes tinha ganhado, mas eles sofreram um golpe, então os paulistas vão ficar putaços, né? Nesse período também, no governo provisório, é criado o Conselho Nacional do Café. É uma espécie aí, então, de conselho para estabelecer um controle desse café. Como eu disse para vocês, a gente passava por uma crise cafeeira. Essa crise cafeeira, meninos, não era só exclusiva do Brasil. Na verdade, essa crise não é exclusiva do Brasil. Se vocês precisam se lembrar, nós estamos em 1930, falando de 1930, em 1929 aconteceu aí uma grande crise, né, a quebra da Bolsa de Nova York, e essa quebra da Bolsa de Nova York gera a crise de 1929, dentre outros fatores, que vai afetar o mundo todo. Tá? Então, nós estávamos passando, né, reflexos dessa crise de 1929 e que vai aí refletir no preço do nosso café. Então, esse Conselho Nacional do Café é criado para tentar criar esse controle rigoroso da exportação desse café e, inclusive, aqui vai ser realizado mais uma vez o pecado de queimar o café. O que queima o café? Para poder aumentar o preço, né, óbvio. Por fim, ele cria dois ministérios, né? Ele cria o Ministério da Indústria, Trabalho e Comércio e o Ministério da Educação e Saúde Pública. Isso já simboliza, já dá sinais a alguns setores que o Getúlio Vargas tinha interesse em desenvolver, em investir. A gente precisa lembrar que o Getúlio Vargas, apesar de tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês, né, que a gente não pode ficar, nossa, ele é maravilhoso, ele foi bonzinho, que isso na história não existe, mas ele trouxe bastante benefícios, né, e foram feitas bastante conquistas, principalmente na questão trabalhista, mas também na industrialização do Brasil, na educação do Brasil. Para vocês terem ideia, foi com Getúlio Vargas que foi instituído a obrigatoriedade do ensino primário, né, nas escolas públicas. Então, isso é muito importante. Faz parte também de uma estratégia, de um projeto dele, daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso, tá? Mas esses ministérios já dão sinais aí desses setores que o Getúlio Vargas vai manter esse interesse durante todo esse período, tá? Como eu disse para vocês, os paulistas não ficaram nada satisfeitos com essa conjuntura do país.
Sem contar que, pensem bem, aconteceu no movimento de 1930 entre o Getúlio Vargas com a promessa de que ele iria convocar a Assembleia Nacional Constituinte e elaborar uma nova Constituição. O ano já era 1932 e nada. Ainda não havia sido criado uma nova Constituição, não havia sido nem convocado uma Assembleia Nacional Constituinte. Os paulistas, então, começam a organizar um movimento que a gente vai chamar de Movimento Constitucionalista de 1932. Esse movimento constitucionalista de 1932 foi um conflito, uma guerra civil, né? Durou aí 3 meses, várias pessoas morreram, vários paulistas principalmente, né, morreram durante esse conflito. Mas é um movimento extremamente importante para esse período da era Vargas. Vamos acompanhar aqui comigo para a gente entender melhor. Olha só. A oligarquia paulista, na busca pela retomada do poder, opunha-se à crescente intervenção do Estado na economia. Exigia a reconstitucionalização do país e o fim do governo provisório, como eu falei para vocês. Eles questionavam, então, esse autoritarismo do Getúlio Vargas em colocar interventores nos estados. Eles queriam a elaboração de uma Constituição, assim como havia sido prometido por ele, né, já desde o período de campanha, né, lá no período que ele fazia campanha, nas eleições de 1930, ele já falava que ia fazer uma Assembleia Nacional Constituinte e elaborar uma nova Constituição. Então, essa população paulista começa a cobrar isso dele, tá? E o fim desse governo provisório, ora, pois, já durava 2 anos, né, de provisório, então não tinha nada. Esse movimento constitucionalista vai ganhar cada vez mais poder, vai ganhar cada vez mais ênfase com a criação de um movimento que é o MMDC. Essa sigla, meninos, é muito importante para o vestibular de vocês, tá? Vocês precisam saber, olhar para ela, entender o significado dela para esse contexto. Não precisa decorar o nome dos estudantes que eu vou falar aqui, mas obviamente se você souber, né, assim como as datas, é o seu diferencial para os vestibulares. Mas MMDC significa, olha só, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. São 4 jovens que num dos movimentos, numa dessas... Como que chama, gente? Deu branco. Uma hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois, 2000 anos depois. Em uma dessas manifestações, eles foram mortos, né? Foram assassinados aí durante uma dessas manifestações. Isso fez com que esse movimento constitucionalista ganhasse cada vez mais força, tá? E aí, por meio da morte desses 4 estudantes, foi criado aí esse MMDC, esse movimento que vai impulsionar cada vez mais esse conflito aí, pedindo essas questões que a gente já comentou, né? O fim do governo provisório, a criação de uma Assembleia Nacional Constituinte, pelo menos, né? A formação de uma Assembleia Nacional Constituinte e o fim aí do autoritarismo do Getúlio Vargas. Esse MMDC vai estar estampado em vários folders, em vários cartazes, convocando a população, né, paulista para se alistar e lutar contra o Exército Nacional, que na ocasião estava defendendo aí o Getúlio Vargas. Vem aqui comigo que eu coloquei alguns cartazes para vocês. Olha só, esse daqui, né, paulista, eu já cumpri o meu dever, e você? Né? Então, exemplo aí de cartazes convocando essas pessoas ao alistamento para que elas pudessem lutar contra o governo do Getúlio Vargas, o governo provisório. São Paulo pelo Brasil, cumpram o seu dever, entrando já em forma, vamos pedir armamento. Outro aqui muitíssimo conhecido, né? Esse do lado de cá, esse do lado direito, né, da tela, vai ser um dos cartazes mais conhecidos desse movimento do MMDC, desse movimento constitucionalista, que convoca a população a se alistar, convoca a população a fazer parte desse movimento, pedindo aí todas essas questões que eu já disse para vocês. Aqui um jornal, a Gazeta, né, de São Paulo, que traz a manchete, olha, de São Paulo partiu o brado da independência, de São Paulo também parte agora o brado pela Constituição. E esse movimento constitucionalista, no final das contas, não dá pra gente dizer que ele foi vitorioso
e que ele perdeu, né? Porque, na verdade, os paulistas acabaram perdendo no confronto, na guerra em si, vários paulistas morreram e eles acabaram se rendendo. No entanto, o Getúlio Vargas acaba cedendo, óbvio, ele percebe, né? Lembrem-se que o Getúlio Vargas é uma pessoa extremamente inteligente, política, ele sabe jogar, ele sabe colocar as peças, né, de xadrez ali no lugar certo, na hora certa. Então, o Getúlio Vargas cede também e acaba convocando a Assembleia Nacional Constituinte ali em 1933, tá? E isso é um fator muito importante para a gente conseguir entender o próximo período, que é o governo constitucional. Então, olha só, em 1933 ele convoca essa Assembleia Nacional Constituinte, que é esse conjunto de deputados que vão se reunir para definir essas leis, votar um conjunto de leis e formar a Constituição. Essa Assembleia Nacional Constituinte, meninos, é extremamente importante para a nossa história, é um marco na nossa história, principalmente no que diz respeito às mulheres, porque vai ser a primeira vez que uma mulher vai participar de uma Assembleia Nacional Constituinte. Tá? E isso é muito importante, é muito simbólico, até porque por meio dessa participação, né, dessa deputada na elaboração dessas leis, o voto feminino vai ser permitido na Constituição de 1934. Bom? Mas antes da gente chegar lá na Constituição de fato, a gente precisa entender algumas outras estratégias, algumas outras coisas que o Getúlio Vargas já foi fazendo ali a partir da pressão feita pelo movimento constitucionalista. Por exemplo, ele cria o novo Código Eleitoral. Esse novo Código Eleitoral já dava sinais, né, de que iria acabar esse voto aberto, né, já insere aí o voto secreto. Coloca alguns detalhes a mais, por exemplo, voto a partir de 18 anos, né, tudo inserido ali já nesse novo Código Eleitoral, que depois vai ser incorporado à Constituição de 1934, que estava sendo elaborada pela Assembleia Nacional Constituinte de 1933, tá ok? Na Constituição de 1934, e aqui eu já vou abrir aqui essa abinha para a gente entender algumas características, né, dessa Constituição. Primeiro ponto, por meio da elaboração da Constituição, ficava determinado, então, que a partir daquele momento, a partir de 1934, o presidente, né, seria eleito por meio de voto secreto e direto. Isso significava que o povo iria votar secretamente, não mais chegar na frente e falar o nome do seu candidato, o que já dava aí possibilidade de não haver mais tanta manipulação igual havia na Primeira República, e que essa população votaria diretamente no candidato, né? Só que tinha um detalhe. Essa primeira eleição, após a elaboração da Constituição de 1934, seria feita de forma indireta, ou seja, os próprios deputados que compuseram a Assembleia Nacional Constituinte iriam escolher o presidente. E adivinhe quem eles escolheram? Sim, Getúlio Vargas. Por isso ele ficou 15 anos no poder, né? Ele foi sendo colocado, ou por vezes dando golpe, né, para permanecer ou para entrar no poder. Tá? Então, lembrando, a Constituição de 1934 diz que o voto deve ser secreto e direto, porém, a primeira eleição após a elaboração dessa Constituição seria de forma indireta, por isso mesmo o Getúlio Vargas foi escolhido por esses deputados, tá bom? Outro fator, olha só, determinava o direito do voto feminino, né, um grande avanço, uma grande conquista. A gente sempre vai falar isso, uma grande conquista, não é favor, porque era uma luta que já existia desde o século XIX, pelo direito, né, do voto feminino. Outra questão, não votavam, permanecia não podendo votar analfabetos, meninos. Isso daqui já foi questão que caiu no vestibular e pegou muita gente. Os analfabetos só vão poder votar, de acordo com a Constituição, a primeira Constituição republicana e a última, tá? Nesse período aqui que nós estamos falando, da Era Vargas, analfabetos ainda não votavam. Percebam que é uma estratégia para permanecer aquela característica elitizada que eu disse para vocês de governo, tá? Não existe uma intenção de mudar a estrutura social no Brasil, tá? Permanecer com a elite no poder, permanecer com o poder elitizado.
Os analfabetos não podem votar. Por que que isso configura uma manutenção da elite? Ora, quem sabia ler e escrever, quem era alfabetizado, quem estudava era quem tinha dinheiro, porque não existia aí um ensino obrigatório público, né? Não existia isso. Com Getúlio Vargas, lá na frente, a gente vai ver que ele vai instituir, sim, o ensino primário público obrigatório. Mas percebam que tudo isso, meninos, é uma estratégia política. Como eu disse para vocês, não é nada porque ele é bonzinho, é tudo estratégia política. Para de endeusar político, pelo amor de Deus. A gente sabe que isso é o fim da picada, ok? Outra questão aqui, outras características: separação dos poderes, com independência entre executivo, legislativo e judiciário. Cria o Tribunal do Trabalho. A gente vai perceber várias conquistas trabalhistas, como eu já disse para vocês, isso é um mérito dado ao governo do Getúlio Vargas. Possibilidade de nacionalização de empresas estrangeiras, o estabelecimento do monopólio estatal sobre determinadas indústrias, que configuraria aí uma soberania nacional. São apenas algumas características dessa Constituição de 1934, é óbvio que ela é grande, né? Tem vários outros detalhes, mas aqui eu trouxe para vocês aqueles que eu considero mais importantes, aqueles que eu considero que vocês precisam de fato saber, ok? Nesse contexto, meninos, ali do governo constitucionalista, já que nós estamos falando, surge uma espécie de polarização política. Surgem dois partidos, dois movimentos que vão ser muito importantes nesse contexto do Brasil, tá? Um deles foi criado em 1932 e é a Ação Integralista Brasileira. Olha só, eu coloquei aqui para vocês, é AIB, tá? A gente conhece esse movimento, Ação Integralista Brasileira, como AIB. É um movimento liderado pelo Plínio Salgado que tem tendências fascistas, que quer um Estado totalitário. Lembrem-se, meninos, vocês já estudaram, já viram aí, né, o crescimento dos governos totalitários lá na Europa, o crescimento do Benito Mussolini, do Hitler, né? Então todas essas características vão servir como base, vão estar influenciando a criação dessa ação integralista brasileira. Olha só nessas imagens que eu trouxe para vocês como há uma semelhança muito grande em algumas questões que a gente vê nos governos totalitários, principalmente com Hitler. Olha só, o líder desse governo é esse carinha aqui. Se você olhar para a foto, do bigode muito parecido com o do Hitler, uma postura muito semelhante, né? Até o fato de ser baixinho, inclusive, o uniforme, né? Então tem muita semelhança. Eles utilizavam o símbolo de soma, né, um símbolo grego chamado sigma, né, para representar esse seu movimento. Ao invés deles falarem Heil Hitler, eles falavam Anauê, que é uma palavra do Tupi-Guarani, tá? Para fazer uma referência aí ao Brasil. Eu trouxe outra imagem aqui bem interessante, olha, uma das reuniões deles, e a reverência, né, que eles faziam era igual a que os nazistas faziam para o Hitler, né? Então, dá para perceber como há uma influência, uma nítida influência desses nazistas nessa ação integralista brasileira. Aqui tem outra imagem também do próprio Plínio Salgado, né, com a reverência muito semelhante ao que, na verdade, igual ao que se fazia para o Hitler, tá? Eles criam o movimento Camisas Verdes, aí tendo por base muito semelhante ao que aconteceu com a marcha, né? A marcha sobre Roma, lá para o crescimento, o estabelecimento do poder do Benito Mussolini lá na Itália. Eles fazem aqui uma espécie de cópia, né? Só que ao invés das camisas pretas, são as camisas verdes. Bandos armados que promovem perseguições aos comunistas e aos suspeitos de envolvimento com o comunismo. E essa ação integralista vai apoiar o tempo todo Getúlio Vargas, principalmente ali no estabelecimento do Estado Novo. Apesar de depois do estabelecimento do Estado Novo, Getúlio Vargas ter colocado também a ação integralista brasileira na ilegalidade, né? O que vão deixar, obviamente, esse pessoal bem bravo aí com o Getúlio Vargas. Mas até então eles vão apoiar, até o estabelecimento do Estado Novo eles apoiam, estão ali do lado do Getúlio Vargas. O outro movimento
muito importante, que é basicamente o contrário a esse, né? Um tem essa influência. Tem essa influência do fascismo, do nazismo. Por outro lado, esse outro grupo, chamado Aliança Nacional Libertadora, ANL, vai ter por base a ideologia socialista, o comunismo. Meninos, e aqui é importante a gente fazer um parênteses e a gente entender como que o Brasil está sofrendo influências, obviamente, desse contexto mundial. Nós precisamos lembrar que aqui em 1934, 35, lá na Europa estavam crescendo esses governos totalitários. Já havia acontecido a Revolução Russa lá desde 1937. Então, havia uma certa insatisfação de vários países com a democracia liberal até porque a democracia liberal havia contribuído para a crise de 1929, que a gente falou agora há pouco, que influenciou na crise do café. Então, havia um crescimento desses governos totalitários na Europa e do comunismo. E, obviamente, o Brasil, ele não é uma ilha, ele vai sofrer a influência desse contexto externo. Tá? Então, a criação da ação integralista, da Aliança Nacional Libertadora, tudo tem a ver com esse contexto. Tá? Com os contextos externos que estão chegando no Brasil também. Então, se por um lado aquela ação integralista era nazista, né, com cunho nazista, a Aliança Nacional Libertadora vai ter um fundo aí, uma ideologia comunista. Essa Aliança Nacional Libertadora, ela foi criada ali por volta de 1934, 35, se eu não me engano, 35. Mas ela foi colocada já na ilegalidade logo em 1935, quando Luiz Carlos Prestes, nome importante, que muito provavelmente vocês devem se lembrar lá da Primeira República, né, por conta da coluna Prestes e tudo mais, é uma figura importante para a nossa história brasileira. Ele entra como líder desse movimento, e é logo ali que ele é colocado também na ilegalidade. Eles descobrem os planos deles de realizar o que a gente chama de intentona comunista, ou seja, de estabelecer um governo comunista no Brasil, e eles acabam sendo presos, tá? Olha só o que eu preparei aqui para vocês. O Luiz Carlos Prestes, então, lidera essa Aliança Nacional Libertadora juntamente com a sua esposa, a Olga Benário. E aqui, meninos, eu quero fazer um parênteses, né, e indicar para vocês um filme muito bacana, uma produção brasileira, que se chama Olga, que conta a história dessa mulher, que é uma alemã, que é, na verdade, uma agente do Partido Socialista Russo, olha que loucura, que é comunista, e ela vem para o Brasil para ajudar o Luiz Carlos Prestes a realizar essa intentona comunista, né, e tentar estabelecer o governo comunista no Brasil. É óbvio, a gente vai ver que força eles não tinham nenhuma para isso, tanto é que vai ser um fracasso total, né, a intentona comunista acaba sendo movimentos isolados que acontecem em algumas regiões do Brasil, Recife, Natal, Rio de Janeiro, enfim, mas que não há sucesso, né, que não almeja, não tem sucesso. E aí, enfim, ela vem para o Brasil, conhece o Luiz Carlos Prestes, eles acabam se casando, ela engravida, e quando o governo descobre essa intentona comunista, o plano dessa Aliança Nacional Libertadora, o Luiz Carlos Prestes é preso e a Olga acaba sendo deportada para a Alemanha, porque ela era alemã, judia e comunista. E como vocês já sabem, né, essas características dessas pessoas, elas eram levadas para o campo de concentração. E aí a Olga, ela acaba tendo sua filha lá nesse campo de concentração e acaba morrendo na câmara de gás. O filme é muito bacana, indico que vocês assistam, porque além da atriz ser sensacional na sua interpretação, a produção brasileira é de tirar o chapéu, tá? Então assistam. Enfim, esse movimento dessa intentona comunista é sufocado ali mesmo em 1935, como eu disse, é um fracasso. Eles não tinham força nenhuma para a realização disso, ok? Só que essa intentona comunista vai dar brecha para a existência de um
um evento muito importante nesse período do Brasil, da história do Brasil, que a gente conhece como Plano Cohen, né? Falou-se muito sobre isso lá em 2018, na época das eleições, por conta de fake news e tudo mais. Acho que quem é daquela época ali no Sul de Mel deve ter feito pelo menos umas 3 redações sobre esse tema, porque foi bastante falado, bastante discutido, e o Plano Cohen foi muito utilizado aí nas redações por ser conhecido como a maior fake news da história do Brasil. O que foi o Plano Cohen? Vem cá comigo para a gente entender. Foi um documento fraudado, portanto falso, né? Não existia a ameaça de fato, tá? Que revelava um novo ataque comunista ao Brasil, aproveitando-se da intentona comunista, através dos meios de comunicação de massa, o governo federal mantinha o clima de medo no país e ainda renovou o estado de sítio que dava a Vargas o poder de governar autoritariamente. Vem para cá para a gente entender isso. O Plano Cohen, então, foi um plano forjado, falso, que foi liberado na imprensa brasileira para, dizendo que havia essa ameaça, que os comunistas estavam vindo para tomar o poder, assim como eles tentaram na intentona comunista, fracassadamente, né? Mas pensa, nesse momento existia um medo muito grande desses comunistas, já naquele período. Então isso vai gerar um receio muito grande na população. Além disso, Getúlio Vargas aparece como se fosse o salvador da pátria. O seu discurso, inclusive ele faz esse discurso em rádio em 1937 para permanecer no poder, que a gente chama de golpe de Estado nele mesmo, né? Afinal de contas, se a gente for parar para entender, né? Ele entrou no poder por meio da votação indireta em 1934, então ele ficaria no poder durante 4 anos, e nesse período não haveria reeleição, então ele não poderia se candidatar novamente, tá bom? Essa é uma informação importante. Então, o mandato dele acabaria em 1938. Em 1937, aparece essa oportunidade e ele vai agarrar, né? Ele vai, então, para a imprensa, ele divulgada essa questão do Plano Cohen, e ele se demonstra como o salvador da pátria, ou seja, para que os comunistas não cheguem ao nosso país, não estabeleçam um governo comunista, eu, Getúlio Vargas, vou permanecer no poder, vou estabelecer uma ditadura para evitar que eles tomem o poder. Então, ele estabelece uma ditadura para que os comunistas não tomem o poder, tá bom? E aqui, eu coloquei aqui para vocês, que renova, se declara, na verdade, o estado de sítio. O que é esse estado de sítio? Ele dissolve o Congresso, então ele governa de forma mais autoritária, ele governa de forma autoritária. Ele tem em suas mãos todo esse controle, tá? Geralmente o estado de sítio ele é decretado quando há ameaça no governo, há algum problema muito sério na saúde, e aí se declara esse estado de sítio, dando poder para o presidente, para ele realizar o que ele achar necessário para sair dessa crise, para eliminar a ameaça. O Plano Cohen, portanto, ele dá base, dá fundamento para que o Getúlio Vargas realize o golpe de 1937, que é o golpe de Estado nele mesmo. Ele dá o golpe, mas ele permanece no poder, como eu disse, para evitar que os comunistas alcancem e tomem o poder no Brasil. Nesse contexto todo de Plano Cohen, de golpe, ele cria a nova Constituição do Brasil. Percebam, então, a 4ª Constituição do nosso país. É a Constituição de 1934, mais conhecida como Constituição Polaca, porque ela vai ter influência na Carta Magna, na Constituição fascista polonesa, ok? Então, olha só, eu coloquei aqui para vocês, a Constituição de 1937. Com o argumento de findar as agitações do país, Vargas fechou o Congresso e impôs uma nova Constituição, apelidada de Polaca, inspirada na fascista Carta Magna polonesa. Com isso, dá início ao que a gente chama, então, de Estado Novo, período de ditadura civil no Brasil. Com a Constituição de 1937, essa Constituição Polaca dá início ao que a gente chama de Estado Novo, que vai de 37 até 1945,
fechando essa última etapa da Era Vargas. O Estado Novo, meninos, vai ser caracterizado por algumas ações. Olha só aqui, acompanha aqui comigo. Primeiro, ele vai fechar a IB, como eu disse para vocês, lá em 1937 mesmo, e isso vai gerar uma grande insatisfação, né? A ação integralista brasileira vai ficar a pé da vida com Getúlio Vargas, porque eles apoiaram Getúlio Vargas em todo esse processo, no estabelecimento do Estado Novo, e aí o Getúlio Vargas vai puxar o tapete deles e colocar eles na ilegalidade. Tá? Então, isso vai fazer com que esses integralistas organizem o que a gente chama de levante integralista e tentem, inclusive, matar o Getúlio Vargas e tomar o poder. Tá? Outra questão importante que acontece, que é a criação de alguns departamentos que vão configurar, que vão dar as características de uma ditadura para o governo do Estado Novo. Primeiro é o Departamento de Administração de Serviço Público, que centralizava a administração pública. Percebam, meninos, ele dá então o pontapé, o Getúlio Vargas, ele cria a ideia do concurso público, né? E isso é muito importante para esse período, é uma característica muito importante para o governo do Getúlio Vargas, é a criação desse DASP, né, e desses concursos públicos. Então, a partir desse momento, haveria um concurso e as pessoas não chegariam ali eliminando o que acontecia muito lá na República Velha, né, ou Primeira República, que era muitas vezes o nepotismo, né, que as pessoas colocavam os seus familiares ou quem eles bem entendessem, trocando favores ali em cargos políticos. E isso é muito importante. Não, a gente costuma não falar de ganhos, mas de conquistas políticas. Henrique? Não é o Henrique. De ganhos nessa política, tá bom? De conquistas. E um outro departamento extremamente importante, esse daqui vocês não podem de jeito nenhum esquecer, é o DIP, é o Departamento de Imprensa. Isso daqui, meninos, é fundamental, é uma característica forte desse Estado Novo. O que é esse DIP? É o departamento responsável por censurar as reportagens, as matérias, as propagandas, né, músicas, filmes, em relação principalmente ao Getúlio Vargas, né? Então é um departamento de censura, é um órgão de censura, e ao mesmo tempo ele é responsável por propagar e criar uma boa imagem do Getúlio Vargas para a população. Então esse departamento tem essas duas funções, de censurar e de propagar essa boa imagem do Getúlio Vargas. Olha aqui que interessante, eu trouxe para vocês algumas imagens que simbolizam a criação dessa imagem do Getúlio Vargas enquanto sendo bonzinho. Olha aqui, meninos, essa imagem do Getúlio Vargas, na ocasião ele visitava um orfanato e nessa visita a DIP, o Departamento de Imprensa, era responsável por então fotografar, divulgar a imagem desse Getúlio Vargas ali próximo a essas crianças, né, nessa inauguração desse orfanato, tentando criar uma boa imagem para esse político, para o Getúlio Vargas. Então, nessas imagens ele está próximo às crianças, né? Ali ele está, olha, sorrindo no meio das crianças, elas parecem algumas com caras de assustadas, né? Mas ele está ali sorridente, feliz, provavelmente até cantando um hino. Enfim, aqui era o símbolo dessa DIP, do Departamento de Imprensa e Propaganda. Aqui o carro simbolizando, inclusive, a censura, tá? Músicas eram censuradas, propagandas em geral, todas aquelas que ferissem, que pudessem prejudicar de alguma forma a imagem do presidente, era censurado. Eu dividi aqui, coloquei para vocês ainda os aspectos sociais e políticos, algumas características importantes. Primeiro, a produção cafeeira cede espaço para a produção industrial, meninos, e isso é muito importante. Há aí uma substituição, né, dessa exportação, dessa função do café, e o fato de nós importarmos muitos produtos, né? O Brasil até então ele não produzia quase nada, ele importava muita coisa. Então agora ele passava a produzir. Então essa industrialização é muito importante e ela é acreditada aqui nesse período do Estado Novo do Getúlio Vargas, tá?
há um crescimento da população urbana, e isso é normal com o fato de haver uma produção industrial. O aumento do investimento nas indústrias de base, isso faz parte desse projeto que o Getúlio Vargas construía desde o governo provisório. Além disso, e aqui prestem bastante atenção, no Estado Novo ele cria a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Essas leis trabalhistas, elas já estavam, a maioria delas, presentes lá na Constituição de 1934. Só que aqui, lembrando que agora a Constituição de 34 não valia mais, era a Constituição Polaca de 1937, enfim. A consolidação das leis trabalhistas vai dar mais segurança para os trabalhadores, é a conhecida CLT. Tá? A carteira de trabalho, meninos, é muito importante. A partir desse período, há uma série de regras que os patrões devem seguir e eles vão ser fiscalizados por isso, pela Justiça do Trabalho, que devem ser cumpridas. Horário de trabalhar, né, a jornada de trabalho que a gente fala, salário mínimo, licença maternidade, vários direitos que estão presentes na nossa sociedade atual foram criados a partir desse período da Era Vargas e consolidados aqui com a CLT. Tá bom? Ele cria também o Ministério da Aeronáutica, cria o Conselho Nacional do Petróleo, a CNP, que mais para frente vai dar a origem à Petrobras. Ele cria a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce, a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, a Fábrica de Motores. E olha só, meninos, essa grande quantidade de empresas, né, de indústrias que são criadas nesse período, a maioria delas são criadas, só vai ser possível a sua criação por meio do apoio que o Getúlio Vargas vai ter dos Estados Unidos. Nesse momento ele vai fazer que, apesar de ser uma ditadura e ser um governo simpatizante dos governos totalitários europeus, né, e daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso, mas apesar de ter essa tendência, essa amizade colorida com esses governos totalitários, o Getúlio Vargas tem um acordo com os Estados Unidos. Né? Ele tem aí auxílio desses Estados Unidos, tem acordos econômicos, né, com os Estados Unidos. Então, o Getúlio Vargas, ele tem essa característica, tá? Ele tem esses acordos com os Estados Unidos, mas ele é simpatizante e muitas características do seu governo, principalmente do Estado Novo, vai ser semelhante ao do Hitler, né? Ele enamorava com esse regime totalitário já há algum tempo, tá bom? Então, meninos, caminhando aqui para o final da nossa aula de Era Vargas, a gente precisa entender qual a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Até porque a participação do Brasil nessa guerra também vai contribuir para o fim da Era Vargas. Nós já entendemos que o Vargas, ele enamorava, né, ele simpatizava com esses regimes totalitários. Então, muitas pessoas, né, desde quando havia começado a Segunda Guerra Mundial, havia uma pressão grande, uma pressão forte para que o Brasil se posicionasse. Então, olha, você está do lado do eixo, né, ou você está do lado da Alemanha, ou você está do lado dos aliados, ali os Estados Unidos, né, essas duas nações que estão pressionando aí o Brasil, principalmente, para que ele tomasse um posicionamento, visto que o Brasil mantinha acordos, mantinha contato, né, com essas duas grandes potências dessa época, tá? No entanto, o Brasil, né, Getúlio Vargas não se decidia, na verdade ele não demonstrava de fato um posicionamento em relação a essa Segunda Guerra Mundial. Até acontecer o afundamento de uma embarcação brasileira por um submarino alemão. Né? Ao se descobrir isso, começa a acontecer uma pressão muito grande da população brasileira para que Getúlio Vargas tomasse posicionamento. Né? Então, Getúlio Vargas, ele se vê pressionado pela população brasileira a tomar um posicionamento. Ou ele entra na guerra, né? Ou ao lado do eixo ou ao lado dos aliados. Depois de tantas pressões, né, por todos os lados, o Getúlio Vargas resolve entrar na guerra ao lado dos aliados, portanto, ao lado dos Estados Unidos contra a Alemanha. E aí são enviados para a Alemanha, para a Segunda Guerra Mundial, para lutar contra os alemães, a FAB e a FEB. Olha só, a Força Expedicionária Brasileira vão enviar os famosos pracinhas, né? Ficaram conhecidos aí os soldados que foram para a Segunda Guerra Mundial como os pracinhas. E a Força Aérea Brasileira, que tinha tatuado abordado nos seus uniformes o símbolo de uma cobra fumando, né? Existe um mito aí de que o Brasil só entraria na guerra se uma cobra fumasse.
né? Então, nem se a cobra fumasse, o Brasil entraria na guerra. Então, foi o símbolo aí utilizado pela Força Expedicionária Brasileira e a Força Aérea Brasileira nessa entrada e nessa participação na Segunda Guerra Mundial. No entanto, meninos, a participação do Getúlio Vargas, a participação do Brasil nessa Segunda Guerra Mundial traz uma outra contradição também e vários outros questionamentos da população brasileira perante esse governo do Getúlio Vargas. Ora, pois, nós estávamos lutando, enviando pessoas para lutar lá na Alemanha, lá na Europa, na Segunda Guerra Mundial, contra os governos totalitários, mas aqui no Brasil nós tínhamos um governo totalitário, nós tínhamos uma ditadura. Então, começa a haver uma pressão muito grande perante o Getúlio Vargas para que ele acabasse com essa ditadura, para que chegasse ao fim o Estado Novo. Aos poucos vai acontecendo uma certa abertura por conta dessa pressão, né? Principalmente os mineiros, eles escrevem um manifesto, né, que a gente conhece como Manifesto dos Mineiros, que questionava essa condição do Getúlio Vargas, de, como eu disse para vocês, extremamente contraditório, uma vez que nós tínhamos mandado soldados, né, para a Segunda Guerra Mundial para lutar contra esses regimes totalitários, mas aqui no Brasil nós tínhamos registros, nós tínhamos aí o Getúlio Vargas, que era um ditador, ok? Para tentar conter, de certa forma, essa pressão, para controlar os ânimos, o Getúlio Vargas convoca as eleições. A convocação dessas eleições desperta um movimento bem interessante, que é o queremismo. Muitas pessoas, principalmente os trabalhadores, por conta de todos esses benefícios, né, conquistados pelos trabalhadores, né, mas dado ali, né, no governo do Getúlio Vargas, por isso que eu falo para vocês que é tudo manipulação, né, existem objetivos por trás de todas essas ações desses políticos, vai fazer com que surja esse queremismo. O que é esse movimento queremista ou queremismo? Surge esse movimento pedindo pessoas, indo para as ruas, levantando placas, querendo Getúlio Vargas, querendo que ele continuasse no poder, porque o medo era muito grande dele sair do poder e junto com ele ir todos os benefícios que eles já haviam conquistado, tá? Esse movimento queremista, então, ele vai crescendo no Brasil, tá? Mas acaba que existe um medo por outra ala de que o Getúlio Vargas realizasse novamente um novo golpe e permanecesse mais uma vez no poder. Isso faz com que o Getúlio Vargas seja retirado do poder por essas forças, né, e seja de fato convocada novas eleições. E aí o Getúlio Vargas foi impedido de se candidatar, porque esse movimento queremista que ele queria que ele se candidatasse, né, então ele foi impedido de se candidatar à presidência naquelas eleições. Ele acaba se candidatando para senador e ele acaba ganhando, enfim, e vai voltar lá na frente em 1951 como presidente eleito. Beleza, meninos? Então, meninos, aqui a gente encerra o período da Era Vargas, só fazendo uma recapitulação rápida, né? Esse período é dividido em 3 fases: governo provisório, governo constitucional e o Estado Novo. Cada um desses períodos tem as características diferentes. Recomendo vocês a voltar lá naquele print que vocês fizeram lá no comecinho da nossa aula, que eu pedi para vocês fazerem, né? Para vocês revisarem, né, e perceberem as principais características de cada um destes períodos, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem dúvida em algumas questões, pode mandar lá no WhatsApp. Infelizmente não vai dar tempo de a gente resolver essas questões que eu tinha separado aqui para vocês, 3 questões do Enem, para a gente resolver juntos, né, e saber, tentar entender como que essa prova coloca essa temática para vocês responderem. Mas depois, numa próxima oportunidade, a gente faz um vídeo só resolvendo listas de exercícios com esse assunto, que é muito interessante e importante para vocês, tá bom? Espero que tenha ficado claro, mais uma vez. Se não tiver ficado, mande suas dúvidas para mim lá no WhatsApp, tá bom? Foi um prazer, mais uma vez, saudades imensas de vocês. Beijo grande. Tchau, tchau.